Capítulo 25. Da exclusão de profissional ou firma, e da cassação de licença de funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços. Artigo 134. A penalidade de exclusão de profissional ou firma do registro de profissionais e firmas legalmente habilitadas, existente no órgão competente da Prefeitura, será aplicada nos seguintes casos, comprovados mediante sindicância. Inciso 1º. Ter sido, por incompetência, omissão ou fraude, responsável por acidente ocorrido na execução de instalações elétricas ou mecânicas sob sua responsabilidade, ou dela decorrente. Inciso 2º. Ter cometido grave erro técnico no projeto de instalações elétricas ou mecânicas, ou na sua execução, que ponha em perigo a estabilidade das referidas instalações, ou a segurança de pessoas ou bens. Inciso 3º. Ter utilizado, por meio de fraude, materiais inadequados nas instalações elétricas ou mecânicas, ou de qualidade inferior às especificações contidas no respectivo projeto. Inciso 4º. Ter incorrido nas faltas previstas no inciso 7º do artigo 132, deste Código, pela segunda vez, dentro do prazo de 10 anos, a contar do início da primeira suspensão. Artigo 135. A licença de localização ou funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, poderá ser cassada quando sua atividade se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança e ao sossego públicos, após o não atendimento das intimações expedidas pelo órgão competente da Prefeitura. Parágrafo único. No caso de estabelecimento licenciado antes da data da publicação da presente lei, e cuja atividade seja considerada nociva à saúde, à higiene, à segurança e ao sossego públicos, a Prefeitura poderá propor a sua interdição judicial. Capítulo 26. Das multas. Artigo 136. Julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator, ou não sendo a mesma apresentada no prazo fixado, será imposta multa correspondente à infração, sendo o infrator intimado a pagá-la, na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Itajaí, dentro do prazo de 05 dias. Parágrafo único. As multas serão impostas em grau mínimo, médio e máximo, considerando-se, para graduá-las, a maior ou menor gravidade da infração, as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes, e os antecedentes do infrator, a respeito dos dispositivos deste Código. Artigo 137. Na infração de qualquer dispositivo deste Código e demais disposições legais, poderão ser impostas multas correspondentes de 0,1 a 100 UFM_S unidades fiscais do município, ou seu sucedâneo, em vigor na data da autuação. Inciso 1º. De 0,1 a 65, nos casos de higiene dos passeios, e não construção dos mesmos, e higiene dos logradouros públicos, habitações em geral, edificações na área rural, hospitais, casas de saúde e maternidades, prevenção sanitária nos campos desportivos, limpeza de terrenos não edificados e respectivas comunicações, fechamento do terreno não edificado por muros e cercas, limpeza e desobstrução dos cursos de água, e das valas. Inciso 2º. De 0,1 a 100, nos casos de higiene dos sanitários, poços e fontes de abastecimento de águas domiciliares, alimentação pública, estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço em geral, estabelecimentos educacionais, piscinas de natação, limpezas de fossas, inexistência de vasilhames apropriados para coleta de lixo, ou sua manutenção, e más condições de utilização e higiene, poluição ambiental e controle dos despejos industriais e quaisquer outros problemas de higiene ou saneamento não especificados neste e no item anterior. Artigo 138. Na infração de qualquer dispositivo relativo ao bem-estar público, poderão ser impostas multas correspondentes aos seguintes valores da unidade fiscal do município UFM, ou seu sucedâneo. Inciso 1º. De 0,05 a 0,5 nos casos relacionados com a moralidade e o sossego públicos.
Inciso 2º. De 0,05 a 1,0 nos casos que dizem respeito a divertimentos públicos em geral, utilização das vias públicas, anúncios e cartazes e preservação da estética dos edifícios. Inciso 3º. 0,03 a 0,3 nos casos concernentes a muros e cercas, muralhas de sustentação e fechos divisórios. Inciso 4º. De 0,25 a 2,0 nos casos relacionados com armazenamento, comércio, transporte e emprego de inflamáveis e explosivos. Inciso 5º. De 0,10 a 2,0, quando não forem cumpridas as prescrições relativas à segurança do trabalho, à prevenção contra incêndios e à exploração de pedreiras, barreiras ou saibreiras. Inciso 6º. De 0,03 a 0,5 nos casos de registro, licenciamento, vacinação, proibição e captura de animais nas áreas urbana e de expansão urbana. Inciso 7º. De 0,3 a 65, quando de tratar de queimadas e corte de árvores ou utilização indevida de árvores de logradouros públicos. Artigo 139. As multas aplicáveis a profissional ou firma responsável por projeto de instalações elétricas ou mecânicas, ou pela sua execução, serão as seguintes. Inciso 1º. De 0,5 a 1,0 por apresentar projeto em desacordo com o local, falseando medidas, cotas e demais indicações. Inciso 2º. 1,0 por falsear cálculos do projeto e elementos memoriais descritivos, ou por viciar projeto aprovado, introduzindo-lhe ilegalmente alterações de qualquer natureza. Inciso 3º. De 1,0 por assumir responsabilidade de execução de instalações e entregá-la a terceiros sem a devida habilitação técnica. Artigo 140. As multas aplicáveis simultaneamente a profissional ou firma responsável e a proprietário serão as seguintes, calculadas com base no valor da UFM ou seu sucedâneo. Inciso 1º. De 0,5 pela inobservância das prescrições técnicas e de garantia de vida e de bens de terceiros, na execução de instalações mecânicas ou de outras instalações. Inciso 2º. De 1,0 pela execução de instalações mecânicas ou de outras instalações sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado ou qualquer dispositivo legal existente. Artigo 141. As multas impostas a proprietários de instalações mecânicas ou de outras instalações serão as seguintes, igualmente calculadas com base no valor da UFM. Inciso 1º. De 0,5 a 2,0 por não requerer a aceitação e o licenciamento das instalações, não cumprir as prescrições relativas à segurança das instalações mecânicas e ao seu funcionamento. Inciso 2º. De 1,0 pelo não cumprimento de intimação decorrente de vistoria ou de determinações fixadas no laudo de vistoria. Artigo 142. Na infração de qualquer dispositivo relativo à localização e ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, poderão ser impostas multas correspondentes aos seguintes valores da UFM ou seu sucedâneo. Inciso 1º. De 0,1 a 1,0, quando não forem obedecidas as prescrições relativas à localização ou ao licenciamento e ao horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços. Inciso 2º. De 0,25 a 2,0, quando não forem obedecidas as prescrições relativas às instalações ou dispositivos de prevenção contra incêndio. Artigo 143. Por infração a qualquer dispositivo deste Código, do Código de Obras, e da Lei de Zoneamento e Uso do Solo, ainda não especificado neste capítulo, poderão ser aplicadas multas ao infrator de 0,1 a 2,0 do valor da UFM, ou seu sucedâneo.
Artigo 144. Quando as multas forem impostas de forma regular e através de meios hábeis, e quando o infrator se recusar a pagá-las, esses débitos serão imediatamente inscritos em dívida ativa para a cobrança judicial. Artigo 145. Quando em débito de multa, nenhum infrator poderá receber quaisquer quantias ou créditos que tiver com a Prefeitura, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, nem transacionar a qualquer título com a administração municipal. Artigo 146. Nas reincidências, as multas serão aplicadas em dobro. Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo legal pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de passada em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior. Artigo 147. Os débitos decorrentes de multas, não pagas nos prazos legais serão atualizados, nos seus valores monetários, na base dos coeficientes de correção monetária fixados periodicamente pelo órgão federal competente. Artigo 148. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a tiver determinado.